Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 29. Efésios, capítulo 5, verso 29. O apóstolo Paulo diz: porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Eu quero tomar esse versículo como ponto de partida e uma espécie de trilho para falar do cuidado do corpo. É a temática que nós estamos abordando. Paulo diz: ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ele diz: o alimenta, outras versões dizem o nutrem e cuida dele. Existe um cuidado. E ele vai falar que Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Mas hoje, quando a gente fala da igreja como corpo místico de Cristo, é um aspecto. Enquanto Nosso Senhor esteve na terra, encarnado, Ele cuidou do seu corpo. A Bíblia faz questão de mencionar Jesus dormindo, descansando, se alimentando, bebendo, sem contar, que nem de longe você consegue classificá-lo como sedentário. Quando você olha as distâncias que Nosso Senhor se locomovia, e há uma série de inferências. Para a Bíblia dizer que Jesus, com 40 dias de jejum, teve fome, isso significa que o nível de reserva de gordura corporal dele era bem menor. Eu estou encerrando na virada de hoje para amanhã mais um desses jejuns de 40 dias, e já é a minha 7ª experiência. Eu nunca tive fome. Essa fome que a Bíblia diz, quando cessam, esgotam-se as reservas de gordura, eu nunca cheguei lá, porque aqui, meu amigo, tem reserva. Então isso significa que Nosso Senhor era assim um shape, talvez do pastor Marcelo, para menos. Fique em pé, Marcelo, você realmente está de parabéns. Mas eu acho que não está nessa reunião o Níquel, ele estava no primeiro culto. O Níquel é o nosso modelo. O último jejum que ele me acompanhou, ele começou com 69 quilos, tem a minha altura. O Dr. Aldrin estava monitorando ele, com 25 dias de jejum, ele já tinha 7% de gordura no corpo. Na última semana, diminuiu para menos de 3%. A gente ficava todo dia: e aí, está bem? Está bem? Estou bem, graças a Deus. Eu imagino Jesus mais ou menos melhor do que você como níquel. Vamos usá-lo aqui. Então, quando você olha toda a perspectiva, Jesus cuidou do seu corpo físico e cuidava com uma mentalidade que é o que eu quero abordar aqui. Eu tive um privilégio que muitos de vocês não tiveram. Nasci num lar cristão. Fui consagrado a Deus desde o momento em que nasci. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Fui instruído, orientado no caminho do Senhor. Tive uma experiência forte com o Senhor Jesus desde bem cedo. Desde a minha adolescência, todas as minhas escolhas foram pautadas não apenas pelo entendimento da palavra, mas por uma experiência forte com o Espírito Santo. Ou seja, durante anos, eu sempre dizia publicamente que eu vivia uma vida sem arrependimentos, que eu não tinha nada para dizer assim: eu carrego um arrependimento. E nos últimos anos eu passei a retificar essa afirmação. Hoje eu posso dizer que eu tenho um grande arrependimento, uma dor. Não ter entendido o que eu vou compartilhar com vocês antes. Eu gostaria de ter compreendido isso antes e tenho lutado para repartir esse encargo com o maior número possível de pessoas. Como foi dito, eu mostrei vestindo aquela calça. O meu recorde de peso foi 153 quilos. Hoje, estou quase 70 quilos abaixo desse peso. Mas a ideia não é apenas pensar e olhar para essa estrutura do peso. Eu lembro quando eu estava assim no auge, eu recebi a visita de uma amiga querida nossa, a pastora Rosellen, lá da Itália. Isso deve ter acontecido na virada de 2007 para 2008. Porque eu lembro que eu estive com eles em 2003, 2005, 2007, meio que a cada 2 anos. E ela veio nos visitar, ela chegou em casa acompanhada de uma discípula, de uma amiga que era médica. Eu lembro a expressão do rosto dessa médica quando elas entraram em casa e me viram naquele tamanho. Ela falou: pastor, me desculpe, eu sou médica, eu não consigo ficar quieto. Cada vez que eu encontro o senhor está maior. E eu estou preocupada com a sua saúde. Ela olhou para mim e falou: o senhor tem feito check-up? Eu falei: fiz 1 a 2 meses atrás. E ela olha para mim e diz: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo. Quando eu falei tudo, ela fez uma cara de quem não estava acreditando. Quando ela fez a cara de que não estava acreditando, eu falei: Kelly, pega os exames. Ela falou: não precisa pegar. Eu falei: você está fazendo a cara de que não acreditou no que eu falei. Ela falou: desculpa, é difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja tudo bem, mas considerando que o senhor ainda é novo, eu não quero olhar o exame. Mas ainda assim ela checou. Ela falou: açúcar no sangue, diabetes, tudo em ordem, pressão alta, triglicéridos, colesterol, foi fazendo as perguntas. No final ela falou assim: quem é que fez esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei: foi. Ela diz: o que é que ele te falou?
Eu falei, olha, ele estava meio desgostoso. Eu lembro que ele jogou o envelope com os exames na mesa, aquilo veio rodando, bateu no meu peito. Ele falou, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com um peso desse, está com tudo tão bem. E, na hora, eu ainda pensei, o assunto que eu vou começar abordando, a gente tem uma espiritualização exagerada, pensei, some de Deus. Aí quando eu falei isso, ela falou, olha, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, o senhor não está tendo sorte, o senhor só está ganhando tempo. Ela falou uma das frases que foi parte do início do processo. Ela diz, lembre disso, que o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor usa e gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando e a conta vai chegar. Ela falou, e o senhor está gastando é muito. Essa fatura vai chegar e vai chegar alta. Dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. Um ano depois, minha pressão subiu. Um ano depois da pressão, diabetes. E aí, quando eu levei o choque do estado, eu entendi, não tem outra forma, tem que mudar. Então eu fui descendo, lá daquele auge dos 153. Eu lembro até hoje, quando bateu 126 quilos, normalizou a pressão e o açúcar no sangue. Quando normalizou, a partir daquele dia eu nunca mais subi além desse peso, mas de forma bem malandra eu estacionei o emagrecimento, tá bom aqui, não precisa mais. E fiquei dessa forma. Alguns dizem, pastor, eu não lembro do início, mas muita gente lembra da foto dos 126. Eu fiquei muitos anos nesse estado e foi mais ou menos nessa média de peso que eu conheci o Dr. Aldo, daqui a pouco eu falo sobre isso, que teve um papel muito importante, né, nesse processo todo, e quero registrar publicamente, Aldo, meu agradecimento e gratidão a você. Mas, durante esse período, Deus precisou trabalhar algumas questões, e a primeira desconstrução foi essa espiritualização exagerada. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 4, no verso 4, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo é que eu e você não somos só corpo e carne, como seres espirituais também precisamos de alimento espiritual, como precisamos do natural. Mas isso não significa que se viver só do espiritual, eu e você podemos negligenciar o pão. Como nós vimos, dá para permanecer um tempo sem comer, mas existe um limite e o nosso corpo precisa dessa estrutura. Então você, ao mesmo tempo que não pode achar que é só carne e não atentar para a vida espiritual, não pode achar que é só espírito e negligenciar aquilo que é natural. Em João 3,6, quando fala do novo nascimento, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E você é tanto um quanto o outro. Então não é porque nasceu de novo espiritualmente que você não tem mais um corpo pelo qual precisa cuidar ou do qual você precisa zelar. Na verdade, em Mateus 4,7, quando Satanás tenta Jesus para pular do pináculo do templo, qual foi a resposta do Senhor? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, mas não tem promessa de proteção? Tem. Por causa dela, você simplesmente vai zombar da sua responsabilidade de ser precavido. E muitos de nós, quando falamos do cuidado do corpo, nós estamos tentando a Deus. Nós precisamos perceber, né, olhando para aquilo que a palavra de Deus ensina, que tem coisas que não precisam ser espiritualizadas. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo. Ele diz, não beba somente água, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Toma também um pouco de vinho. Ele está falando, olha, você precisa cuidar. Os comentaristas acreditam que a qualidade da água era péssima. E ele está dizendo, você precisa saber dosar, né? Você precisa saber como trata o seu corpo, para que você não tenha enfermidades. Paulo tinha um ministério de cura poderoso, marcado por sinais, milagres, mas ele não diz, Timóteo, vou orar por você. E não significa que a gente não vai crer nas intervenções de cura. Agora, isso não precisa ser uma desculpa para que a gente não cuide daquilo que deveria. Quem está entendendo, diga amém. Então, olhando para as Escrituras, nós vamos ver que existem escolhas naturais com consequências dessas escolhas. Por exemplo, o mesmo Deus que prometeu na Escritura proteger, ele apresenta responsabilidades que eu e você temos acerca da nossa proteção. O Salmo 127, por exemplo, diz, se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela. Mas está dizendo que para nós tememos a Deus, a gente não vai só usar a sentinela e deixar de confiar em Deus. Mas confiar em Deus não dispensa a sentinela. Até porque você confia em Deus, normalmente não desceu o carro destrancado por aí. Em Deuteronômio 22:8, olha o que Deus diz. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. O Deus que promete proteger diz, fez um terraço, é um lugar alto, tem perigo? Tem. Constrói o parapeito. Porque a gente não precisa espiritualizar a proteção. A gente pode ser precavido, a gente pode ser cauteloso, a gente pode ser cuidadoso. E aquilo
em que eu e você temos responsabilidades no aspecto natural, não adianta ter essa espiritualidade ou essa espiritualização exagerada. Eu sempre ouvia meu pai dizer, nunca apliquei isso em relação ao cuidado do corpo, como depois eu pude colocar, mas eu sempre ouvia meu pai citar João 11:39. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele dá uma ordem antes, ele diz, tirai a pedra. Meu pai dizia, aquilo que só Deus pode fazer, o homem não pode, obviamente, fazer. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz questão nenhuma de fazer no lugar dele. Então ele diz, tirar a pedra, vocês podem fazer? Tira vocês. Ressuscitar é comigo? Ok. Nesse nível, você confia. Mas muitas vezes nós estamos terceirizando tudo. E até esperando que Deus faça aquilo que é minha e sua responsabilidade, inclusive orientada pela própria palavra de Deus. A gente acaba tendo um pensamento que muitas vezes é muito fatalista, absoluto, pré-determinista, como tudo que acontece tinha que acontecer. E biblicamente isso não é verdade. Tem muita coisa que pode ser evitada. Aliás, o apóstolo Paulo, em Atos 27, quando ele está naquele navio que depois acaba naufragando na ilha de Malta, a Bíblia nos mostra, né, que em Atos 27, 21, ele se levanta e diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Antes da viagem começar, Paulo diz, vejo que a viagem vai ser danosa. Ele dá conselhos, ninguém o ouviu. Agora, quando a carga já tinha sido perdida, o navio está para se perder, ele diz, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, diz, ninguém se perderá. Mas antes disso, ele faz o papel da esposa no casamento. Eu falei. Eu te disse. Vocês tinham que ter me ouvido para evitar esse dano e perda. Muitas vezes nós estamos vivendo prejuízos, são frutos das nossas escolhas, e a gente está dizendo, Deus deve ter um propósito. Há situações onde ele pode, e de fato vai usar até o fruto de escolhas erradas que nós fazemos e tentar tirar lucro, mas eu e você não podemos achar que as coisas estão acontecendo porque tinham que acontecer. Muitas delas poderiam estar sendo evitadas, e quando falamos da questão da saúde não é diferente. Eu me lembro, ainda bem novo, carregando um peso além da capacidade que eu tinha de suportar numa mudança. Eu peguei uma caixa cheia das louças, das cerâmicas, né? A gente era, acho que tinha 1 ano e pouco de casado, era a minha primeira mudança depois de casado, e aquele tipo de louça que você não usava, você guardava para as visitas, que pode ser que apareça e usa, mas assim, era o xodó da Kelly. E eu, na hora de pegar, eu tive todo o cuidado, né? Eu flexionei as pernas, eu mantive as costas eretas, mas quando eu peguei a caixa e comecei a carregar, eu vi que não ia suportar o peso. E eu mal dei alguns passos, eu falei, não dá, só que se eu largasse aquilo, as louças arrebentavam. E querendo poupar o prejuízo da louça, eu simplesmente abaixei rápido para pôr no chão. Eu ouvi o estalo das costas, eu não consegui mais levantar do chão. Eu tive uma ou algumas hérnias de disco, passaram a pinçar o ciático. Eu fiquei 15 dias na cama, quase 1 mês sem conseguir andar. Aquilo foi um processo delicado. O ortopedista que eu fui me consultar era da igreja. E ele, depois de todos os exames, ele olha para mim e diz, pastor, nem cirurgia resolve o seu problema. Ele falou para o senhor entender a gravidade. Ele disse, ou o senhor aparece com uma dessas histórias que conta no púlpito, ou a sua vida estará e a sua mobilidade limitada por resto da vida. Não há o que faça que garanta que você volte ao normal. Eu lembro que eu falei para ele, o senhor vai ouvir a história. E Deus de fato fez um milagre, não só um. Eu tive 3 intervenções diferentes de Deus na minha coluna. Na terceira, Deus falou algo que na época eu não entendi com a clareza, hoje faz todo sentido. Ele me disse assim, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Ou seja, mesmo intervindo, Deus está dizendo, você pode fazer a sua parte. Normalmente, todo aquele dano nas costas era falta de cuidado, seja na hora de carregar aquele peso, ou o tanto de peso que eu mesmo carreguei durante muito tempo. Então, nós precisamos de uma mentalidade correta e fugir dessa espiritualização exagerada. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, falei dessa ideia de um fatalismo, né, que a gente cria. E é comum você ver crentes e até não crentes, quando alguém morre, dizer assim, pois é, quando chega a hora, como se tivesse hora marcada para todo mundo morrer. Então não existe nada que possa ser feito para viver mais, e não há nada que possa ser feito para viver menos. Isso não é verdade. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 7, verso 17. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Agora, se há uma hora certa, que não tem jeito de evitar, por que é que a própria Escritura perguntaria para alguém, por que é que você vai morrer antes da hora?
E está dizendo que isso seria fruto das escolhas. Então nós não podemos achar que cada pessoa que morreu, morreu porque era a hora e não tinha nada a ser feito. Então significa que se alguém se suicidou, tinha que acontecer, não tinha outra forma, era daquela maneira. Nós começamos a entrar num terreno que não é só perigoso, mas é uma relativização que prejudica todo mundo. A Bíblia tem promessas, e a Bíblia mostra que se eu e você cumprimos esses princípios, nós podemos prolongar os nossos dias. Um exemplo de vários. Paulo escreve aos Efésios, cita um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Significa que quem honra pai e mãe vive mais. Mas se é uma hora marcada, que diferença faz honrar ou não honrar os pais? A Bíblia mostra outros princípios que, se quebrados, vão encurtar os nossos dias. E não estou falando de uma única menção, são várias, são repetidas, recorrentes. Isso significa que essa hora não está tão determinada como eu e você achamos. Outro dia alguém me disse, mas o Salmo 139:16 diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu falei, não confunda a presciência, um Deus conhece tudo que você vai viver de antemão, com pré-determinismo. São coisas completamente diferentes. Deus conhece os seus dias, pode registrá-los antes que você os viva, não significa que você não tem escolhas, e muito menos que não vai colher os frutos e o resultado das escolhas. Então, em segundo lugar, assim, primeiro eu abordei a ideia de espiritualização exagerada. Em segundo lugar, eu quero ser até breve aqui, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo no terceiro tópico. Eu quero usar uma expressão que eu lembro do título de um filme, não sei se o original no inglês era assim, mas na adolescência a tradução era "O céu pode esperar". Eu quero traduzir isso. Paulo diz, eu desejo partir, estar com Cristo. Ele diz para mim, morrer é lucro, é incomparavelmente melhor. Ele diz, mas por causa de vocês, Filipenses capítulo 1, eu vou ficar um pouco de tempo mais. O que Paulo está dizendo? Está lá, é maravilhoso, mas o céu pode esperar. Nós vamos ter a eternidade toda. Então, eu e você precisamos entender que há escolhas que podemos fazer. Paulo está dizendo, eu escolho ficar. E como nós escolhemos isso? Se há uma hora determinada, como é que Ezequias ora e ganha mais 15 anos de vida mudando aquela sentença? Como é que Elias escolhe antes da hora e Deus aceita e vai embora? Agora, há muitas formas de você aumentar ou diminuir os dias. Não é só com princípios espirituais, fé ou a falta de fé e a desistência. A forma como eu e você tratamos o corpo determina a duração dele. Então, quando nós falamos do cuidado do corpo, não falamos apenas de longevidade. Uma frase que eu gosto, que eu ouvi do Aldrin e passei a repetir é: nós não queremos apenas mais anos de vida, mas também queremos ter vida nos nossos anos. Então significa que você pode aumentar a duração, mas eu e você podemos garantir, ou o inverso, a qualidade de vida que vivemos, né? Agora, mas pastor, se a Bíblia está dizendo morrer antes da hora, tem uma hora certa? Genericamente tem. Em Jó, no capítulo 5, no verso 26, a Bíblia diz, em robusta velhice, você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual o tempo certo? Não é quando está verde, é quando está maduro. E a Bíblia chama essa estação de ser colhido robusta velhice. É uma velhice, mas com saúde. Jó 42:17 diz, e assim Jó morreu após uma longa velhice. Então esse é o plano genérico. O pastor pode ter exceções? Claro. A gente olha para muitos que foram mártires do Evangelho. Não morreram naturalmente. Mas mesmo Paulo e Pedro, que foram martirizados, a Bíblia fala deles já na idade velha. Paulo, antes de morrer, diz, eu, Paulo, o velho. Não sabemos que idade Estevão tinha quando faleceu. Mas, se alguém partir por outro motivo antes da hora, que não tenha sido negligente. Outro dia alguém falou para mim, mas por que eu vou cuidar da saúde? De repente eu me esforço para isso e daqui a pouco morri de acidente. Falei, pelo menos você garantiu saúde no tempo que viveu. Falei, agora o que te garante que o acidente vai acontecer? Então, pela possibilidade, você decide andar em deliberada negligência. Gente, qual a lógica disso? Um dia um pastor veio me chamar a atenção, na época que eu estava com sobrepeso, de Subirá. Nós precisamos de você servir no corpo de Cristo. Você tem que se cuidar, meu amigo, você não pode partir cedo. Eu olhei para ele, citando Paulo, na espiritualização exagerada, eu falei, para mim o morrer é lucro. Ele falou, se tu der a sorte de morrer. Porque quando não se cuida como você, a maioria não consegue morrer de cara não. Vai para uma cama, vive uma vida miserável, incomoda a família, e de repente aquilo começou a me assustar. Falei, eu nunca pensei nesse outro lado. Mas a verdade é que o céu pode esperar. Então, se eu e você entendemos
o que é a hora certa e qual a nossa responsabilidade, as coisas vão mudar. Um pastor me confrontou mais ou menos em 2013. Ele me olha, estava na fase 2, não era o auge do peso, ali dos 126 quilos. Ele falou: Luciano, você já ouviu falar de um avivalista chamado Robert Murray McCheyne? Falei: já, um escocês, chacoalhou a Escócia, foi um instrumento de Deus. Ele falou: você sabe qual é a frase mais famosa dele? Falei: a mais famosa não sei dizer, eu já coloquei nos meus livros algumas citações do McCheyne. Ele falou: bom, se você não sabe a mais célebre, então, se você não consegue classificar é porque você não conhece a frase. Eu falei: qual é? Ele falou assim: você sabia que esse homem de Deus chacoalhou a Escócia, morreu aos 29 anos? Eu falei: não. E sabe o que ele disse no Lei de Morte? Respondi: não. Ele diz, a frase foi essa, abre aspas, cito: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Um ministério poderoso foi abortado por uma condição de saúde que poderia ter sido evitada. Aos poucos, essas pancadas que produziram hematomas menores na época foram fazendo sentido junto e teria o seu resultado, né, impactante na hora certa. Pastor, ok, não podemos viver de espiritualização exagerada, o céu pode esperar, já entendi esses dois aspectos. Quando falamos de cuidados, quais são os cuidados necessários? Então me deixa apresentar de uma forma muito resumida algumas coisas que eu tenho entendido. A primeira delas diz respeito à nossa responsabilidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, se você puder, abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, vou ler do 13 ao 20. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, Paulo migra do assunto de alimentação e passa a falar do corpo que um dia será ressuscitado. Ou seja, mesmo que você envelheça, que o pó volte ao pó, que o corpo se decomponha. Na perspectiva divina, ele é eterno, porque será ressuscitado. Será parte do ser integral em toda a eternidade. E a Bíblia começa a enfatizar o quê? O corpo que hoje é templo do Espírito Santo, ele precisa de zelo e cuidado. Parte do cuidado envolve não pecar contra o corpo, e aí ele vai abordar a ideia da imoralidade. Mas basicamente a lógica apresentada nos versos 19 e 20 é: você não pode fazer o que quer com o corpo, porque o corpo não é seu. A ideia de redenção, que é a nossa mensagem de salvação, fala de um resgate que se dá por meio de uma compra. Por isso o apóstolo Pedro diz, não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da forma de viver. Então, Apocalipse afirma, né, que Cristo nos comprou para Deus. A partir do momento que ele comprou, ele se torna o nosso dono. Esse é o entendimento do senhorio de Cristo que nós proclamamos. Agora, se ele é o dono do nosso ser integral, espírito, alma e corpo. É por isso que nós temos que zelar pela vida espiritual, precisamos zelar pelas nossas emoções e precisamos zelar pelo corpo. O corpo não é nosso. Então a pergunta é: que direito eu e você temos de produzir dano ao templo do Espírito? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo, mas no 17 ele diz assim: se alguém o destruir, falando do santuário que é o corpo, Deus o destruirá. Durante muito tempo, eu e muitos pregadores usávamos esse texto apenas para falar contra o suicídio. E eu preciso tocar nesse assunto aqui. Não importa o desespero da vida que alguém possa ter. Paulo fala de tribulações a ponto de desesperar da vida. Mas ele diz, e o Deus que nos livrou e continuará a nos livrar, nos livrou disso. Não importa o nível de desespero, eu e você devemos recorrer a Deus e nunca desistir da vida.
Aliás, esse texto nos mostra o quão sério pode ser a consequência do suicídio, que não é apenas por fim a vida terrena. Paulo disse, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já matou o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? Então a gente sempre usava isso como uma advertência, não cele sua condenação eterna. Mas a pergunta é, a destruição do corpo é só um ato instantâneo de suicídio? Ou será que de forma gradual e progressiva, eu e você não podemos estar fazendo a mesma coisa? Quando você entende redenção, parte da ideia de mordomia, de ser um bom gerente daquilo que é de Deus, não é nosso, é cuidar do corpo. Você pode dizer amém? Esse cuidado envolve a maneira como relacionamos com o mundo espiritual, com os princípios, não entregando a imoralidade ao corpo. Mas também envolve elementos como o cuidado da saúde. Então me permita falar de alguns cuidados necessários dentro dessa perspectiva, não só de quem quer ter saúde, mas eu e você precisamos entender o zelo que nós precisamos ter para com aquilo que é de Deus. E o tópico número 1 que eu preciso abordar rapidamente aqui diz respeito à questão da alimentação. Muitas vezes a gente não percebe o quão sério isso pode ser, não só no natural, mas mesmo na mescla com o mundo espiritual. Qual foi o lugar onde o homem cede lá na primeira tentação no Éden? A tentação não se limitava à comida, mas vem mascarada por trás da comida, porque Satanás sabia o poder que isso teria. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, vendeu pelo quê? Por um prato de lentilha. O livro de Números diz no capítulo 11 que quando o povo tem saudade do Egito, o lugar da escravidão de onde Deus os libertou, qual era o elo emocional com a escravidão? Saudade da comida. Quando você olha para o próprio Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. A comida está sempre por lá. Em Filipenses 3, Paulo fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, uma idolatria, algo concorrendo com o lugar de Deus e que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com a comida. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Outras traduções dizem, não para se banquetear. Então, é fato que quando Deus fez o alimento, Ele não nos deu apenas uma fonte de nutrição. Ele cria o paladar, Ele deu também uma fonte de prazer. Mas todos os prazeres que Deus nos deu devem ser usados com sabedoria e moderação. Deus também deu ao homem, lá no Éden, uma esposa e queria que o homem tivesse deleite espiritual, emocional e físico, que envolve a vida de intimidade. Mas o mesmo Deus estabeleceu padrões, limites. É por isso que você vai ler em Hebreus, no capítulo 3, no verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então existe limite. Paulo diz, cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido para fugir da imoralidade. Então, o deleite sexual é a ideia de Deus, mas tem limites. Se for vivido fora dele, a coisa vira bagunça. A mesma Bíblia que ensina descanso, que não pode ser negligenciado, fala contra a preguiça. E você precisamos entender que não dá para transitar de um extremo para o outro dizendo é tudo a mesma coisa, porque não é. Então, há momentos onde eu e você precisamos reconhecer qual é a hora de um banquete, um deleite, mas nem toda refeição tem que ser festa e deleite. O Senhor Jesus, quando envia os discípulos, diz, comei de tudo o que puserem diante de vocês. Gente, durante anos, para mim, o texto de Jesus era comei tudo. É sério, eu nunca parei para pensar, comer de tudo é a variedade de alimentos. Muitas vezes eles chegariam em lugares para pregar o Evangelho, onde as pessoas ofereceriam algo, e culturalmente, hoje isso é um problema menor do que na antiguidade, ou menor aqui no Brasil do que em outros países. Se você recusa o alimento, você fechou a porta ao Evangelho. Né? Então Jesus disse, comei de tudo. Durante anos eu acreditava que era comer tudo. Aliás, quando repetia, porque eu não só comia de tudo, mas de tudo dobrado, quando eu repetia, eu ainda tentava dar a base bíblica. Eu dizia, o anjo acordou Elias para comer, ele dormiu, então tirar uma cesta depois da comida é bíblico. E eu dizia, o anjo acordou e ele disse, come de novo. Um dia eu falei isso, o homem de Deus estava do meu lado e falou, mas ele andou 40 dias depois, quanto é que você vai andar depois dessa segunda refeição? Eu emudeci, fiquei quietinho, e a vontade era dizer, desculpa ter nascido, ter falado, comentado, mas muitas vezes a gente perde a perspectiva. Gente, eu continuo tendo um profundo apreço pela comida. A diferença é que a gente tem que pensar, nem toda refeição é banquete. Nem todo dia você precisa comer tanto ou comer de tudo. E nós podemos mudar algo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Durante muitos anos eu não comi para a glória de Deus, eu não bebi para a glória de Deus. E hoje eu não apenas me arrependo, mudei minha vida, mas tenho a missão de mudar a sua também. Alimentação é algo sério, eu não vou entrar no elemento científico. Mas, gente, o intestino tem sido chamado pelos médicos, pela ciência, de o segundo cérebro. Todo o seu sistema de imunidade, ele é determinado pelo seu intestino, praticamente. Vou dizer todo, mas de forma bem abrangente. O equilíbrio hormonal. A maior parte das doenças hoje provém de uma alimentação errada. Abre comigo em segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu já estava no finalzinho do meu livro e foi uma direção de Deus no ano passado escrever sobre o assunto. O Senhor me disse, chegou a hora, eu vinha trabalhando isso há muito tempo. Eu escrevi um capítulo sobre alimentação, escrevi um outro sobre restrições alimentares, para entender a doutrina bíblica e a sabedoria. Coloquei um capítulo sobre jejum, na perspectiva de benefício físico para o corpo. Mas mesmo depois de ter falado tanto, eu me lembro que coincidiu, entre aspas, a leitura bíblica minha do dia. Eu estava em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler do 38 ao 41. A Bíblia diz, Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo, põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então dele saiu para o campo a fim de apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre. A maior parte das traduções mais antigas especifica colossíntidas. E colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Eu quero destacar isso. Mesmo sem saber o que era. O que eram? Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu disse, tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. O Espírito Santo chamou minha atenção lendo esse texto e disse, preste atenção nisso. O que é que aconteceu aqui? Eu falei para ele, pause. Fui atrás de todos os comentários bíblicos, materiais de estudo, para entender o que eram as colossíntidas. Nunca parei para pensar nisso. As colossíntidas, elas tinham uma propriedade laxante. Usada em pequenas quantidades, podiam ser medicamento para o intestino. Mas numa quantidade maior, elas poderiam produzir muito mais do que o desandado do intestino. Alguém poderia sangrar até a morte. E quando eles gritam morte na panela, não era algo simbólico, era literal, tanto que ninguém podia mais comer. Eu não sei como é que descobriram, porque o texto não dá detalhe. Se alguns já começaram a passar mal, nós estamos no meio de profetas, era o time da revelação. Não sei se alguém levanta para ter uma revelação, porque dos profetas você pode esperar tudo. Aliás, a gente brinca, quando um profeta encontra o outro, o jeito de cumprimentar é diferente. Ele olha para o outro e diz, você está bem, e eu como estou? Né? Já é tudo no nível da revelação. Não sabemos se foi isso, mas alguém diz morte na panela, e eles sabem que não pode comer. Então, houve a necessidade de uma intervenção de Deus, porque não tinha opção de alimento, gente. Havia fome na terra. Agora, a Bíblia diz que Eliseu chegou em Gilgal, o seu moço que o servia com ele. Eu não sei, provavelmente não era de lá, não conhecia, não sabemos porquê, mas a Bíblia diz que ele coloca aquilo sem saber o que é. E nesse dia o Espírito Santo fala comigo e diz, por que é que a morte foi parar na panela? Apesar de com Deus a gente usar um linguajar respeitoso, minha vontade é dizer, por causa da ignorância daquele camarada que não sabia o que estava botando na panela. E o Senhor falou comigo, quanta ignorância de vocês hoje não está colocando morte na panela e no prato de vocês. A maioria de nós não tem noção do que a gente come, do efeito que isso produz, e a gente tinha que ter um mínimo de entendimento. A quantidade de alimentos processados, industrializados que você comemos, a quantidade de produto químico que a gente bota para dentro, conservante, saborizante, aromatizante, né? A lista vai longe. A maioria de nós não tem noção do que tem feito. Mas a pergunta é, se temos a responsabilidade de cuidar do corpo, será que eu e você não deveríamos, como parte dessa responsabilidade, se atualizar um pouquinho mais? Evidente que sim. Segunda coisa, que é uma das áreas de cuidado, eu quero passar rápido aqui, mas não posso deixar de tocar, não é o problema de todos, tem gente que não tem problema nessa área e tem nas outras, mas diz respeito à questão do sobrepeso. É o jeito mais bonito da gente falar aí do excesso de peso. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 16, eu lembro de um dia que eu estava meditando
na epístola de Paulo a Timóteo, eu cheguei nesse versículo, ele disse: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorras, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Você lê os versículos anteriores, Paulo está falando que as viúvas que não tinham arrimo de família, não tinham filhos ou netos para cuidar, a igreja ia acolher e cuidar delas. Mas ele termina dizendo, se a família pode cuidar, então a família faça. E a igreja se dedica a cuidar de quem não tem família. Por quê? Para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja não ia conseguir socorrer todas as viúvas. Então tinha que canalizar energia para aquelas que não tinham os familiares. Eu lembro quando eu li esse texto, para que a igreja não fique sobrecarregada, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. O jeito que ele falou, eu sabia que ele ia falar algo diferente. Eu já parei, fiquei pronto para anotar, esperando que fosse alguma coisa sobre a vida da igreja. E depois de dizer, nenhuma sobrecarga é sábia, ele me disse, nem o seu excesso de peso. Esse foi um dos primeiros confrontos de Deus, já na fase 2, não era nem na fase 1. E de repente eu começo a pensar, se você edifica um prédio e não faz fundamentos que comportem o prédio, o que é que vai acontecer? Se não desmoronar, vai dar uma entortadinha com uma torre de Pisa. Se você decide usar um automóvel, seja de um carro, uma caminhonete, um caminhão, e carregar mais peso do que a suspensão suporta, qual é o final dessa história? Mesmo a embarcação, se colocar mais peso do que pode, ela vai afundar ou naufragar. Agora, se para nós isso tudo é tão claro, como é que a gente vai deduzir que pode passar uma vida, anos com excesso de peso, achando que isso não produz dano ou resultado no corpo? E não estou nem falando só de sobrecarga nas juntas. Vamos falar da sobrecarga ao coração, ao sistema cardiovascular. É por isso que a obesidade e pressão alta andam juntos. Vamos falar de diabetes. E a história vai longe. Então, assim, hoje nós vivemos uma epidemia mundial de obesidade. Todo mundo acha que está bem. Durante muito tempo as pessoas diziam, tem que se cuidar. Eu dizia, isso é vaidade. Não, não é vaidade. A questão não é meramente a sua aparência, a sua forma. É o cuidado do corpo. Então, essa foi uma das áreas que Deus corrigiu. Eu tive que tratar e ela merece nossa atenção. Terceira, descanso. E agora quem está falando é o imperativo. Desses que andam no trifásico, não sei nem se eu estou no 220 ou numa voltagem superior. Durante muito tempo, sabe o que eu dizia? Eu dizia que dormia perder tempo. Eu dizia, passar um terço da vida dormindo. Eu lembro que um dia eu comentei com o médico e falei, se tivesse uma pílula para tomar e não precisar dormir, eu tomava. Ele falou, a pílula existe, graças a Deus que o senhor não descobriu. Durante muito tempo falei isso. Eu lembro de uma conversa com o Aldrin em 2014. Ele diz, Luciano, você precisa cuidar do sono e do descanso. Eu falei, dormir é perder tempo. Eu falei, eu durmo de 4 a no máximo 6 horas e estou bem. Ele falou, não, você não está bem. Você habituou o dano que você faz com o corpo. Você não tem noção do que você está fazendo com o seu corpo. Eu lembro de uma ilustração que ele me deu, depois de um argumento forte. E diz, o Criador faria o seu corpo com necessidade de descansar 8 horas. E você teria um plano melhor e mais inteligente do que o dele para viver a vida. De repente, essa é a hora que você tem que parar e dizer, quem tem razão é ele e não a gente. Gente, a Bíblia fala de descanso. Em João, no capítulo 11, quando Jesus diz, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono, a Bíblia diz, seus discípulos pensaram que ele se referia ao repouso do sono. A Bíblia só podia dizer, seus discípulos pensaram que ele estava mesmo dormindo e que não era o caso de morte. Mas a Bíblia faz questão de dizer que envolve o repouso do sono. O sono é repouso, é descanso para o corpo. Mas além do descanso diário do sono, Deus instituiu um dia semanal de descanso. Além do dia semanal de descanso, a cada 6 anos de trabalho na terra, o 7º era um dia de descanso. Você sabe por que o povo ficou 70 anos na Babilônia? Deus diz, a terra está cobrando os sábados. Tudo aquilo que eu e você fazemos, desrespeitando os princípios que Deus estabeleceu, a conta chega depois, a fatura do cartão de crédito que você está lá passando, ela vai chegar. É uma questão de tempo. E ele olha para mim e diz, você já conheceu alguns daqueles parques de Orlando? Eu falei, já. Ele falou, não é tudo lindo e maravilhoso? Eu falei, é. Ele falou, alguma vez você viu alguém dando manutenção, limpando? Pensei. Falei, nunca. Eu mesmo fiquei surpreso. Falei, como é que com aqueles milhares de pessoas, aquela estrutura toda, não existe limpeza ou manutenção? Eu falei, eles não limpam esse negócio, tem que limpar. Ele falou, limpa e dá manutenção. Mas eles fazem isso de noite, quando o parque fecha. Na hora eu entendi a alegoria antes dele terminar. Quando eu e você vamos dormir, o parque fechou. É hora que o corpo se limpa, é hora de manutenção. Gente, eu recentemente li um livro de um dos maiores especialistas do sono do mundo.
É impressionante o impacto que o sono tem em todo o seu sistema cognitivo e de aprendizado. Nós não podemos simplesmente achar que somos mais sábios que o Criador e decidir viver do nosso próprio jeito. Marcos capítulo 6, de 30 a 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ministério bombando, sinais, milagres, gente sendo tocada. Ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O ministério não é importante, alcançar as pessoas não é importante, Jesus diz, vão dar uma pausa, vocês têm que descansar. Porque senão, como diziam os antigos, a rosca espana. E não adianta garantir só os resultados imediatos, e não pensar em resultados a longo prazo. Então, se o próprio Jesus diz, eu mandei vocês trabalhar, mas vocês não podem nem para obedecer minha ordem de trabalhar, desrespeitar o descanso, por que eu e você podemos achar que podemos ser negligentes com o descanso no dia a dia? Eles estão num silêncio hoje impressionante. Quarto e último lugar. Eu estou tentando trabalhar mais ou menos a ordem do que Deus foi falando comigo, não é uma ordem de importância. Exercício físico. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Bom, eu li na Nova Almeida atualizada, mas as versões mais antigas do próprio Almeida, como por exemplo a revista e atualizada, em vez de dizer que o exercício tem algum valor, Almeida diz assim, para pouco é proveitoso. Outras traduções vão variar, mas a ideia é dizer algo parecido, né? Tem pouco proveito, e assim vai. Durante muito tempo, assim como o versículo que diz lá, comer de tudo, eu achava que era comer tudo e não de tudo, eu sempre li esse versículo dizendo, como se ele estivesse dizendo, que o exercício físico não tem valor. A Bíblia não está dizendo que não tem valor. Ele diz que ele é de pouco proveito. Pouco proveito se você pensar no quê? Na comparação, no contraste que ele está fazendo com a piedade. Ele está dizendo, eu quero que vocês exercitem na piedade. Porque a piedade tem mais proveito que o exercício físico. Ele diz porque ela tem a promessa da vida agora e da que há de vir. Então a piedade impacta a sua vida terrena e a eterna. O exercício só impacta a sua terrena. Não vai impactar a sua vida eterna. Eu lembro que outro dia alguém perguntou para o Aldrin, mas se eu comer errado e morrer mais cedo, eu vou deixar de ir para o céu? Ele falou, não, talvez vá para lá mais rápido. A pergunta é, por que antecipar o céu que pode esperar, se nós podemos ser mais frutíferos e viver o plano e o propósito de Deus de forma completa aqui? Então é lógico que o exercício físico não vai impactar seu galardão, sua eternidade, embora no próprio cuidado com o corpo e na sua vida espiritual, eu não vou dizer para você que não tem peso. Agora vamos pensar o seguinte, Paulo fala de exercício físico, a gente pensa com a mentalidade de hoje, que é o quê? Caminhar ou correr no parque, ir para a academia. Mas você precisa pensar que hoje a gente precisa de academia e das outras coisas, porque nossa vida, pelos confortos da modernidade, ela se tornou sedentária. As pessoas daquela época a quem Paulo escreve, ninguém era sedentário. Era impossível ser sedentário naquela época. Eles não tinham automóvel, não tinham bicicleta, né? Animais para transporte eram usados em momentos pontuais e longas jornadas para quem tinha. Então, você precisa entender que todo mundo tinha um movimento. Eu tenho um controle no meu relógio da quantidade de passos para saber se eu me movimentei o mínimo possível. Então, às vezes eu estou esperando no aeroporto, eu fico indo e vindo e olhando. Se não der para exercitar hoje, que pelo menos eu ande o mínimo. Ninguém tinha problema com isso na época. Todo mundo andava mais do que o mínimo, por causa das distâncias. O trabalho todo era físico, gente. Eles não tinham trabalho de escritório, como eu e você hoje passamos o dia sentado no ar-condicionado, né, fisicamente falando, não fazendo muita coisa. Então, todo mundo trabalhava a terra para tirar o seu sustento, tinha que plantar e colher, tinha que cuidar dos animais, o trabalho era físico. Não existia essa ideia do negócio, da construção civil que nós temos hoje. Todo mundo tinha que construir sua própria casa com as mãos, tinha que fazer os seus móveis com as mãos, ou seja, não existia sedentarismo. E para esse povo que já tinha um mínimo de movimento, quando Paulo diz assim, o exercício físico para pouco é proveitoso, a palavra que ele usa no grego, ginásia,
de onde vem ginásio e academia que nós temos hoje. Do que Paulo estava falando, da cultura greco-romana, de exercitar-se fora, além da movimentação do dia a dia. Era uma cultura que fomentou o que hoje eu e você vamos chamar de vaidade, que é o culto ao corpo, mas era um nível de exercício além do comum. E Paulo está dizendo, mesmo esse além do comum, para quem não é sedentário, tem proveito. Então como é que hoje eu e você vamos decidir que não tem proveito? E essa foi uma área que Deus precisou trabalhar muito forte na minha vida. Eu tinha uma limitação, vocês lembram, 3 anos atrás, de eu passar aqui 2 meses pregando sentado por conta de uma operação que eu fiz no joelho para poder voltar a me exercitar. E eu tive que decidir organizar minha vida. Eu vejo um monte de gente dizer, não tenho tempo. Eu digo, não, você não tem prioridade. O que você tem tempo, dá um jeito. Hoje, entre os 4 cultos, agora à tarde, eu me organizei ao longo do tempo. Eu tenho academia dentro de casa. E eu vou treinar, no mínimo 1 hora, talvez 2 horas. Quando você entende importância, você se organiza. Quais são os resultados? Você passa a ter uma vida saudável. Os neurologistas estão dizendo isso com a clareza de documentação, material científico, pesquisas como nunca antes, que a melhor prevenção para demência na velhice não é só, vou aprender outra língua, vou escutar música, vou fazer os jogos mentais, eu tento fazer essas coisas todas. Mas o que mais garante a neuroneogênese, formação de novos neurônios, cardio, exercício cardiovascular, a irrigação sanguínea no cérebro. Nós precisamos entender a importância disso. Os médicos, os cientistas estão anunciando que nós vamos viver a maior epidemia de demência jamais vista por alimentação errada e por falta de exercício. Então, assim, a pergunta é, eu e você não podemos ter uma mentalidade de investimento na nossa velhice? Por que não? Ok, pastor, é só o cardio? Também não. Se você quiser garantir mobilidade, não só o equilíbrio básico, mas mobilidade na velhice, você também vai precisar do anaeróbico, ou seja, musculação. Então, nós precisamos entender a forma e a maneira, né? E procurar corresponder com o cuidado do corpo que se estenda a todas as áreas. Para terminarmos, ninguém consegue mudar tudo da noite para o dia. Até porque a mudança é um processo. Você não muda comportamento sem mudar primeiro seus valores. Você pode repetir isso comigo? Diga, não se muda comportamento sem mudar primeiro os valores. E, gente, os valores não mudam todos da noite para o dia. Então, assim, eu lembro que eu ouvi alguns médicos falar, tem que cuidar do pH da água, eu não sei o que. Eu dizia, meu Deus, não dá para mudar isso tudo de uma vez. Mas você pode começar de forma gradual. Então, eu comecei retirando tudo aquilo que era escandalosamente mais danoso, criei o hábito com isso. Depois você pode ir ajustando, mas ao mesmo tempo nós precisamos de uma mudança de mentalidade. É por isso que nós estamos domingo passado e esse, pilhando você. Queremos que você adquira os livros. Porque não adianta ouvir isso uma vez. Eu me lembro quando em 2014 eu conheci o Aldrin, sentei na frente dele para uma conversa. Fiz o exame, eu brinco que ele tem uma máquina, um scanner lá que parece coisa espiritual, de tanto detalhe que revela da sua vida, dos seus hábitos. E quando terminou, estava na fase 2, dos 120 e tantos quilos. Falei, doutor, muito ruim? Ele falou, melhor do que eu esperava. Olhando o seu tamanho e o seu peso. Mas ele olha para mim e diz assim, graças ao ortomolecular que te pegou 2 anos e meio atrás, te passou a suplementar com isso e isso. Eu pensei, como é que ele sabe o tempo e o que eu estou tomando? Eu falei, não pode, que o senhor viu isso tudo nessa máquina. Ele falou, a máquina acusou a resposta de melhora e percebendo o seu peso e o resto dá para imaginar que você não cuida tanto de si, então a gente elimina e entende que essa curva foi uma mudança alimentar. É onde eu tinha começado. Mas naquela hora ele olha para mim e eu falei, não, realmente, minha mentalidade vem mudando, eu comecei a entender isso, aquilo. Ele olha para mim e diz, Luciano, eu sou um pregador. Além de médico, também sou pastor, um pregador. Não prego tanto quanto você nessa agenda intensa, mas prego. Ele falou, para mim, algo frustrante. Me diz se você partilha do sentimento. É ver gente que vem à frente no apelo, chora, diz, eu vou mudar. Mas no meio da semana já esqueceu aquilo. Eu falei, realmente é frustrante. Ele falou, pois é assim que eu me sinto com você do outro lado da mesa. Deus está trabalhando em mim, eu vou mudar. E daqui a pouco você sai daqui e parece que não vai lembrar mais nada. E aquilo me chocou, porque ele me pegou pelo gancho emocional. Mas ele olha para mim e diz, você concorda se esse povo que chora lesse mais a Bíblia e ajudar a consciência deles para mudar o comportamento? Eu falei, sim. Ele falou, pois é, então eu vou te pedir algo. Leia a minha Bíblia
o mim, entre aspas, era: comece a entender um pouco mais de saúde, comece a entender o impacto que isso vai ter sobre o seu corpo. E a partir dali, ele começou a me dar uma bibliografia extensa de materiais que eu passei a ler. Pastor, o senhor quer que eu leia isso tudo? Não, é por isso que a gente está entregando tudo resumido de mão beijada para você. Mas tem sido anos estudando área após área, né? E eu decidi, mesmo não sendo minha área de formação, eu falei, eu vou ler todo esse material médico, eu preciso entender essas coisas, porque senão eu nunca vou funcionar como deveria. Então, o processo de mudança de mentalidade, entendendo o que a Bíblia diz, o que a ciência diz, impressionante que essas coisas não se contradizem, como muitos que professam a fé acham, começou a gerar uma mudança. A mudança de mentalidade foi gerando uma mudança de comportamento. Eu não mudei tudo da noite para o dia. Eu oscilei subidas e descidas nunca igual de peso como antes. É lógico que nos últimos anos tem um fator atenuante, né? Um período desses de 40 dias de jejum vão 16, 17, às vezes 8 quilos, né? Principalmente você fazendo isso, treinando. Então tem hora que eu subo um pouquinho antes de começar, recupero depois. Mas aos poucos as coisas foram se organizando dentro de mim, mas por causa de uma mudança de valores. Então o que eu espero? Hoje eu quero trazer um alerta. E eu quero tentar mostrar para você que o assunto merece mais do que a sua atenção hoje. E eu, honestamente, quero te encorajar a não apenas levar os livros. A gente não quer distribuir livro. Nós queremos que você leia, releia, até que isso entre dentro de você e te ajude a mudar de vida. E dessa forma honrar a Deus. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar com um testemunho que foi, de todos, acho que o golpe fatal que me acordou e me chacoalhou. E que dá o argumento final da mudança de pensamento aqui para arrematar. Finalzinho de 2013, acho que foi novembro, eu conheci um homem de Deus, pastor Paulo Canuto. Eu ouvia falar muito dele andando pelo Brasil, nas minhas viagens à Europa. Todo mundo perguntava, conhece Paulo Canuto? Falava das experiências dele. E, finalmente, nós dois seríamos preletores numa conferência. Falei, minha chance de conhecê-lo. Eu ia pregar na quinta noite, sexta de manhã eu ia embora. Ele ia pregar só no sábado, eu não iria ouvi-lo. Então, quando terminou a reunião, tinha uma janta para os preletores. O pessoal da igreja fez uma comida mais saudável do que o normal. Mas de todo mundo, ele foi o que fez o menor pratinho. Eu só para puxar assunto, conversa, né? Era mais aquele quebra-gelo, eu não queria falar daquilo. Eu falei para ele, está se cuidando, hein? Quando eu falei, está se cuidando, hein? Ele olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Quando alguém com mais de 60 anos te perguntar a idade, ele vai te dar um sermão. Pode ter certeza. Quando ele perguntou quantos anos você tem, eu falei, lá vem. Eu na fase 2, mas bem robusto. Respondi, 43, 41, tá? Vai fazer 42. E ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Falei, você o quê? Ele falou, morri. Falei, como assim morreu? Ele falou, morri. Eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele aponta para Eva, a esposa dele, diz, ela é minha testemunha, estava comigo lá. Não é toda hora que você encontra alguém que morreu e consegue conversar com ele. Eu, curioso, olhei, me fala um pouquinho mais sobre isso. Ele falou, meu corpo entrou em falência aos 44 anos de idade, múltipla. Me reanimaram 4 vezes, 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei, na quinta eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do corpo. E da 4ª para a 5ª vez, tudo que acontece na sala, eu estou vendo fora do corpo, meu corpo deitado. Ele falou, meus detalhes batem, a minha versão bate nos mínimos detalhes, a da minha esposa e do médico. Ele falou, eu vi que horas eram quando ele assinou o laudo, e o laudo confere com o horário que eu vi. Eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança e entregou para minha esposa, os dois ficaram pasmos quando eu contei a história. Eu falei, eu vi tudo. Eu estou impressionado. Falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Quando aquela presença apareceu, eu já sabia que era ele. Ele diz, eu não sentia permissão de encará-lo, mas antes dele falar, ele falou, eu já sabia que era ele. Ele chegou pertinho de mim, do meu ouvido, e sussurrou, você é um suicida. Quando eu ouvi aquilo, eu já sabia para onde ia essa história. Foi um soco no rim, como falam na linguagem do boxe. E eu estava assustado com aquilo, mas ele continua e diz que o Senhor Jesus falou assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. Mas você o abortou, o que nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou isso, eu falei, para, sem pisar nos ovos, vamos direto no assunto. Tu era gordo, tipo, fala comigo na real. Ele falou, não. Meu problema era comer menos do que deveria, jejuava sem sabedoria nenhuma, não dormia, toda noite era uma vigília. Ele falou, eu dormia 2, 3 horas para orar, para buscar Deus. Viajava a pregar o evangelho sem me dar descanso, meu corpo não suportou.
Eu estou diante dele, como diriam meus amigos, os cariocas da Baixada. Caraca! Eu estou impressionado com aquilo. Ele falou, calma, calma que fica pior. Ele falou, Jesus, enquanto falava, me deu uma visão do que seria o meu velório do dia seguinte. O velório que não aconteceu, eu assisti. E ele falou, a coisa mais assustadora de se ver o seu próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. Eu no caixão, arrumado, coroa de flores, família, amigos, todo mundo chorando. E alguém chega perto do meu caixão, estende a mão e diz, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que o Senhor recolheu ele tão novo? E aí Jesus atrás dele diz, além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, foi você que nunca se cuidou. E além de abortar o meu propósito para você, você ainda faz com que eu seja julgado. Eu levantei daquela mesa. Eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo nessa área. É a última. Aí fez sentido tudo que eu ouvi ao longo dos anos, os textos que eu não queria enxergar. E eu falei para Deus, nunca mais. Só que eu não consigo mudar de hoje para amanhã. Eu quero te pedir 1 ano para eu trabalhar mudança de mentalidade. E naquele primeiro semestre, até encontrar o Aldrin, eu estava trabalhando só questão bíblica. Depois ele me ajudou e me deu uma extensa bibliografia para ler. E à medida que esses valores mudavam, eu pude pôr em prática aquela determinação. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não seja negligente. Cuide do seu corpo, porque isso não é uma questão só natural. É uma responsabilidade que eu e você temos diante de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós clamamos por mais do que um conselho, mais do que informação, mais do que material para ser digerido numa reflexão posterior. Nós oramos por um despertamento, nós oramos por uma iluminação do alto, nós oramos que o Senhor, de fato, possa nos provocar a esse lugar de resposta que te honre, te exalte e te glorifique. Que não apenas garanta mais anos de vida, mas mais vida aos nossos anos. Que nos permita não desperdiçar a oportunidade de te servir, de cumprir o nosso propósito. Eu sei, ó Deus, que cada um tem a sua individualidade. Eu sei que cada um precisa, ó Deus, de ajustes específicos. E eu oro que o Senhor, de forma personalizada, aplique a sua palavra no coração de cada um. E nos ajude nesse processo de mudanças, para que possamos, de fato, te honrar em todas as áreas, na integralidade da vida cristã, espírito, alma e corpo. É a minha oração, por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham pela internet, ao vivo ou posteriormente com essa palavra gravada. Eu oro pelo início de uma nova história, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Glória a Jesus.